O PIB mede a variação da riqueza de um país ou região em um certo período. Este indicador nos dá uma ideia de quais países estão entre os mais ricos no mundo e por serem os mais economicamente eficientes. Bora saber quais são esses países? Vem comigo! Fala pessoal, aqui é o Nômade. Para que a comparação possa ser feita entre esses países para saber quais são os mais ricos, as medidas devem estar baseadas em uma mesma moeda e em iguais proporções. E com o PIB per capita também é possível fazer uma comparação de desenvolvimento entre os países no mundo. É avaliado a longo prazo e permite identificar as economias mais avançadas e as outras em processo de crescimento, além daquelas que estão entre as mais pobres. Bora ver nesse vídeo então? Número 1. Luxemburgo. Este pequeno país no coração do continente europeu é conhecido tanto pelo turismo como pelo seu sistema bancário, que oferece a abertura de contas offshore. Grande parte da sua riqueza ainda é utilizada em políticas públicas para a sua população de pouco mais de 600 mil habitantes. É ainda reconhecido por oferecer o maior salário mínimo da zona do euro. É um dos maiores do mundo. O PIB per capita de Luxemburgo é de $118. Número 2. Singapura. Situado no Sudeste Asiático, este país de mais de 5 milhões de habitantes é conhecido como um dos maiores centros de comércio do mundo. É também um dos locais onde existe grande atração de capitais devido às isenções de impostos. Esta cidade-estado conseguiu esta posição crescendo em uma média de 4% ao ano, desde que se tornou independente em 1965. E o PIB per capita de Singapura é $98. Número 3. Irlanda. A Irlanda é uma nação com mais de 4 milhões de habitantes e uma das que mais crescem na Europa. Esse crescimento se deve à atração de investimentos em um país com baixas alíquotas de impostos entre os seus vizinhos e alta produtividade. Com as crises que enfrentou a partir de 2007 e principalmente em 2012, teve de se reerguer, contraindo dívida externa, porém voltou a apresentar um amplo crescimento nos anos seguintes, sendo parada apenas pela crise provocada pela pandemia do Covid-19. E o PIB per capita da Irlanda é de $95. Número 4. Catar. Este pequeno país árabe possui mais de 2 milhões de habitantes e vastas reservas de petróleo e gás natural. O Catar já esteve em primeiro nessa medida, mas tem perdido parte dos seus rendimentos com a descida no preço das suas commodities. Apesar disso, ainda deve manter a sua tendência de crescimento e atração de capitais nos próximos anos. O PIB per capita é de $94. Número 5. Suíça. A Suíça é um país com diversas fontes de rendimentos, entre as quais se destacam os seus serviços bancários e os turísticos, mas também por conta da sua capacidade inventiva. Este país europeu, com mais de 8 milhões de habitantes, ocupa esta posição por apresentar um crescimento sustentado ao longo de vários anos e uma economia amplamente organizada. Número 6. Noruega. A Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e também o maior IDH do mundo. Este país ainda consegue oferecer a maior produção de petróleo da Europa Ocidental. E mesmo que o preço desta commodity tenha vindo a cair nos últimos anos, os noruegueses podem contar com a maior reserva em fundos soberanos no mundo, de cerca de $1,2 trilhão. Número 7. Estados Unidos. Mesmo que sejam ultrapassados pela China em alguns anos como maior economia do mundo, os Estados Unidos estão longe de serem alcançados ao nível da riqueza. A produtividade deste país é tão elevada
que mesmo dividido pelos seus mais de 300 milhões de habitantes, continua entre os maiores do mundo. Número 8, Brunei. Brunei é um pequeno país asiático com pouco mais de 400 mil habitantes, e seus altos rendimentos têm origem em imensas reservas de petróleo e gás natural. Ainda que seja considerada toda a sua riqueza, possui problemas relacionados à desigualdade e desnutrição. Número 9, Hong Kong. Este país asiático comporta mais de 7 milhões de habitantes em seu pequeno território. Hong Kong não só tem um elevado PIB per capita, como também altos índices de desenvolvimento e liberdade econômica. Apesar da maior intervenção chinesa, ainda é uma das maiores potências do comércio mundial. Número 10, Dinamarca. A Dinamarca é um dos países nórdicos do continente europeu e, como os outros deste grupo, possui um alto IDH e reduzida também a desigualdade. A sua população de mais de 5 milhões de habitantes é muito conhecida como a mais feliz do mundo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Fui!